Amém, glória a Deus. Mais uma vez eu louvo ao Senhor Jesus, agradeço a Deus pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre a palavra dele. Deus é muito bom e não tem palavra para a gente definir. E há 2 dias, a gente sempre pede, né, quando a gente vai fazer um trabalho, seja no presencial ou online, que Deus testifique. E desde o início, quando a irmã Eline falava, ele testificava do que colocou no meu coração há 2 dias já. É uma passagem bem conhecida, que é justamente Elias na caverna. É uma passagem bem conhecida, uma passagem que eu, pelo menos, já ouvi várias pregações sobre ela. Encontra-se no capítulo 19. Eu vou ler apenas o versículo 9, porque daí a gente vai esmiuçando o capítulo e explicando. Eu também estou aqui para aprender do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, 1 Reis, capítulo 19, verso 9. E ele chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? Aleluia. Como eu falei, uma passagem até conhecida de muitos. Se houver alguém aqui que não conheça, realmente são poucos que não conhecem essa passagem. Há alguns estudiosos, teólogos e tudo mais que dizem até que Elias teve depressão ou coisa do tipo, né? E do que a gente tem visto e vivido hoje, encaixa bem no que a gente tem vivido nos dias de hoje, essa passagem, essa lição que Deus vem nos trazer sobre Elias. Por que Elias se escondeu? Né? A gente tem que lembrar que Elias na caverna é um lembrete de que até os mais fortes podem ser fracos. Primeiro lembrete, muito sério isso. Porque, gente, se nós formos ler do Antigo ao Novo Testamento, eu não incluí Jesus nisso, nem vou, não posso. Jesus é incomparável, né? Mas aos homens de Deus, Elias foi destaque, gente. Elias foi destaque de um homem só, confiando em Deus, enfrentar tudo e todos. E ser honrado. Ele disse, não diz eu, mas digo eu, não vai chover. Ele não disse, em nome do Senhor não vai chover. Ele disse, eu estou dizendo que não vai chover. Olha a confiança que ele tinha em Deus. Então, se a gente olhar assim, não, o cara é forte, o cara é top, na linguagem que a gente costuma usar nos dias de hoje. Esse é crente, crente assim, até no suor. E ainda assim, ele foi para uma caverna. Ele é um dos profetas mais emblemáticos que Israel já teve. Inclusive, no Novo Testamento, ele aparece lá na transfiguração de Jesus junto com Moisés. Só para a gente ter uma noção de quem foi Elias aos olhos de Deus. Né? Isso não quer dizer que nós sejamos menores que Elias aos olhos de Deus. Somos tão importantes quanto Elias aos olhos de Deus. É como o louvor, inclusive, de hoje, né? Me viste em deforme e decidiste me amar. Mesmo sabendo que eu poderia errar. Então, Deus não me ama pelo que eu posso oferecer a Ele, é o contrário. Tá? Então, a gente tem que lembrar que dos profetas da humanidade, Elias presenciou aqui uma das formas mais extraordinárias e claras do poder de Deus. E ainda assim foi para uma caverna. Hoje, nos encontramos em cavernas. Muitos de nós, até mesmo os crentes. Por que não? Olha, Elias, ninguém está livre. Por que Elias se escondeu na caverna? Se a gente pegar aqui, eu aconselho aí, se possível for, não agora, mas depois, anotem capítulo 18 e 19 para dar uma lida, tentar refletir, fazer anotações em casa, devagarinho, sem pressa, quanto tempo for necessário, não só um dia, talvez até uma semana ou mais, mas pegar o capítulo 18 e o capítulo 19 para dar uma estudada, observar direitinho, um pouco mais detalhado, porque em uma live não dá, gente, para a gente discutir tanto assunto, tanta coisa. Um versículo desse dá para você passar a noite todinha conversando ainda sobre assunto. Porque Deus é o assunto para a vida toda, para a eternidade toda. Né? Não se trata de Elias em si, mas de quem era Deus na vida de Elias.
como quem é Deus na minha e na tua vida. A primeira pergunta da noite é essa: quem é Deus na tua vida? Essa é a pergunta que não quer calar. E ela precisa ser perguntada diariamente. Você se olha no espelho e diz: quem é Deus na minha vida? Hoje. Hoje a gente precisa se perguntar: quem é Deus na minha vida? Por que todo dia? Porque não é todo dia que você está um super-homem, uma super-mulher. Tem dia que a gente está igual a Elis procurando uma caverna para se esconder. Quais os motivos? Vários e nenhum. Porque tem dia que você está feliz. Por quê? Não sei, estou feliz. Tem dia que você está triste. Por que está triste? Não sei, estou triste. Então, não necessariamente você vai saber definir exatamente o que está acontecendo. Mas que algo está acontecendo, está. A gente imagina aqui o porquê. Vamos lá, não imaginar, mas explicar. 1 Reis, capítulo 19, mas para a gente entender esse motivo, por isso que eu falei do capítulo 18. É um capítulo melancólico, que traz aqui o auge, a culminância do fracasso, da imagem do fracasso de Elias na caverna, do capítulo seguinte, começa no capítulo 18, certo? Vamos ver aqui. No capítulo anterior, que é o 18, ao episódio da caverna, Elias está no auge. Nem de longe lembra aquele homem com medo de Jezabel, com medo das perseguições, com uma crise de identidade. Como assim um profeta, na qualidade, na qualificação de Elias, está com esse medo todinho, sabe? Está com essa crise de identidade, um profeta que disse que não ia chover por conta própria, nem sequer disse assim, não disse que foi Deus. Sou eu que estou dizendo que não vai chover, enquanto eu não disser que chova, de tanta confiança, de tanta fé, de repente, vim com um discurso se vitimizando, se escondendo numa caverna. Quantas vezes a gente não está como Elias? Começa a se vitimizar. Irmã, orei por mim, a luta está muito grande, é porque lá em casa isso, lá no meu trabalho aquilo, eu estou assim, eu estou assado. Gente, não é de nós mesmos, na força, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É na sua fraqueza que Deus é forte em nós. Ele só vai mostrar a sua força em nós se nós deixarmos essa força dele falar mais alto. Porque enquanto a gente puder, enquanto a gente estiver se sentindo forte, Deus não vai entrar em cena e vai agir, não. Só que a gente está deixando chegar um nível, eu não estou aqui condenando ninguém, estou me colocando nessa situação. Às vezes a gente se deixa chegar a um nível de fraqueza que nem para deixar o Espírito Santo trabalhar. Não quer conversar com ninguém, não quer ouvir conselho de ninguém. Você diz assim, mulher tem que ler a Bíblia. Não, estou sem coragem, sem força de ler. A gente enxerga, meu povo. A gente só precisa dar visão, não precisa nem abrir a boca. A gente lê mentalmente. Não estou com força para louvar. Não espere a força, não. Louve até a força chegar. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. E olha só, se Elias passou por isso, que dirá eu? No capítulo 18, ele estava, fortão. Mas aí, 1 Reis, capítulo 18, Elias aparece corajoso, confrontando o rei Acabe, convocando todo Israel e os profetas de Baal, lá no Monte Carmelo, desafiando todos os profetas pagãos, e depois matá-los diante da manifestação do poder do Senhor, para orar por chuva em Israel, depois de anos de terrível seca. Agora, olha que ela mais linda. O mundo inteiro em seca. O mundo daquela época. Mas não faltou uma gota d'água para Elias. O mundo está em crise. A gente está vendo aí tantas coisas ruins acontecendo. O Rio Grande do Sul passando por essa tragédia terrível. Não foi uma casa, não foram duas casas, foi todo um povo. Já começaram a fazer aí a crise do arroz. A distribuidora escondendo o arroz para vender mais caro amanhã. Por quê? Porque a região é grande produtora de arroz. Esperando a escassez para elevar o preço das coisas. Elias não precisou plantar nada, não precisou cavar poço, veio comida para a boca e água também. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus.
Na caverna, não. Deus cuida dos seus. Olha só quantas lições. Por isso que não dá para vocês esmiuçar um capítulo, é um versículo. Eu só estou dando alguns exemplos aqui dentro do que eu já estou mastigando. Certo? Ele desafiou os profetas, desafiou o rei, desafiou a natureza, desafiou Jezabel, desafiou foi tudo. Mas aí como é que pode um homem nesse auge todinho ir para o fundo, de repente, do ponto mais alto para o mais profundo, no poço? Do Monte da Vitória para a caverna do desalento. Por que ele fugiu? Talvez, Elias estivesse esperando aí que a demonstração do poder de Deus ali no Monte Carmelo produzisse um quebrantamento em Jezabel e em Acabe. E aí entra a nossa vida em cena, as nossas petições. Eu oro tantos anos por fulano, eu oro tantos anos por tal causa, e não vê a coisa acontecer, e aí você quer cair em depressão, cair em desespero, quer deixar de servir a Deus porque as coisas não aconteceram do seu tempo e do seu jeito. Você acha que eles não queriam assim? Não, não é possível que algo tão sobrenatural dessa forma, que foi aquele fogo do céu, descer ao comando de sua voz, consumir todo o holocausto, deixar o chão seco, porque estava tudo encharcado de água, e pegar fogo, não é possível que esse povo não se quebrando, começando pelo rei e a sua esposa pagã. É um dos motivos possíveis. E aí a gente não é diferente de Elias nessa hora. Quantas vezes a gente não quer entristecer? Porque, eu orei uma vez, eu orei duas vezes, eu orei uma semana, eu orei um mês, eu orei 10 anos e não aconteceu. Continue. Porque não depende só da tua oração. Se for por alguém, por uma pessoa, depende do quanto a pessoa está com o seu coração quebrantado para deixar Deus agir. Porque assim como Deus não me pegou pelo pescoço nem pelo braço para trazer para a presença dele, também não vai buscar ninguém só porque você orou, não. A pessoa tem que dar lugar, não é por força nem por violência. E aí a gente deve confiar em Deus. Porque quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Não é assim que diz o hino? Pois é, é no tempo de Deus. Você aceitou Jesus da primeira vez que pregaram para você? Eu não. Eu já estava casada, mãe de filhos. E como é que eu quero cobrar de alguém que ouviu pela primeira vez que aconteça assim? Pode acontecer? Pode, mas pode não acontecer. Outra coisa, orar por alguma conquista profissional, bens materiais, e a coisa não acontece. Aí o processo não depende só de Deus chegar lá e abrir aquela porta. Mas primeiro, ele capacita aquele a quem está pedindo, para que quando receber não desperdice a sua bênção, saber exatamente o que fazer com ela. O pessoal costuma pregar, eu discordo, embora não desminta ninguém. Tá? É um pensamento meu, é uma crença, um entendimento meu. De quê? De que Deus não está preparando bênção para ninguém. Não está. Antes de eu nascer, Deus já tinha escrito uma história para a minha vida. Conquistas para a minha vida. Ele me conhece de antes de eu estar no ventre da minha mãe. Então, por que as coisas não acontecem? Porque eu não estou preparada para viver. Então, não é a bênção que está sendo preparada, sou eu. Se você não recebeu ainda, então, com certeza, faz parte do processo de amadurecimento. Amadurecimento é primeiro e mais importante, espiritual. Segundo, intelectual e emocional. Segundo e terceiro aí ao mesmo tempo. Por quê? Porque com imaturidade, bênção é desperdício na vida de quem não sabe o que fazer. Eu costumo sempre brincar, de dar uma nota de R$ 100 aí para uma criança de 2 anos. Dá. Você vê o que ela faz? É a mesma coisa que a gente faz quando a gente não está preparado para receber determinada bênção. Às vezes até tomar glória de Deus para nós. Eu fiz, eu consegui, eu conquistei, eu posso. Primeiro já começa roubando a glória de quem tem. Esquece que é Deus que dá. Deus que incapacita, Deus que abre, Deus que fecha. Tudo é dele. Você planta, mas se Deus não mandar água e regar, eu sinto muito.
Eu sinto nem irrigado, porque até os rios secam quando Deus não quer abençoar. Entende? Então, se Elias passou por tudo isso, quem sou eu, quem é você para passar e simplesmente murmurar e não crer mais em Deus? A mesma pergunta que Deus fez para Eli, que está aqui no verso 9, ele diz: o que tu faz aqui, Elias? Deus pergunta para mim e para você: o que tu está fazendo aí parado? O que tu está fazendo aí se excluindo? O que tu está fazendo aí que nem conselho tu quer escutar? Diz que não tem força para orar, diz que não tem força para me buscar, diz que não tem força para ler a palavra, diz que não tem força para louvar. Se louvando, lendo a palavra, orando, tu vês, mesmo tá difícil, mas tu vês, e sem fazer nada disso. Onde é que tu vai se fortalecer? De onde é que tu vai tirar combustível para continuar? Entende, gente? Elias nem é maior nem menor que nós, mas é tão importante quanto. Então, diante desse cenário, a gente pode ver aqui que, em vez de arrependimento, a Jezabel declarou guerra cada vez mais a Elias. E diante desse cenário, pode ser que ele tenha julgado que ele falhou na missão dele como profeta. Assim como eu e você podemos achar que falhamos na missão de profissional, de mãe, de serva, de amiga. E o inimigo começa a usar esses pensamentos negativos para nos acusar, nos desanimar. Está vendo? Deus não te quer, não. Tu não sabe fazer, tu errou. Mentira, que é só o que ele sabe fazer, mentira. Mentira, 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 para enganar a gente, para fazer a gente parar. Por quê? Porque ele sabe que um crente que confia no Senhor Jesus, cegamente, porque é assim que a gente tem que crer, cegamente em Cristo, cegamente de não questionar, simplesmente crer. A gente tem poder para tudo e mais um pouco, porque ele mesmo diz, Jesus disse que nós faríamos milagres e maravilhas maiores do que as que ele fez. Ele veio só mostrar como é que fazia. Por quê? Porque é no nome dele. Nunca foi no meu nem no teu, é no nome dele. Então, a gente pode trazer aqui para a gente, certo? Algumas perguntas. O que te leva para a caverna? O que nos leva para a caverna? Ingratidão? Por quê? Porque Elias dedicou toda a vida dele ao povo de Israel. O povo não dava ouvidos. Ouvia, mas não obedecia. Um bando de rebelde. E, logicamente, que Elias queria que o povo reconhecesse que ele tinha se dedicado a vida a eles, a obra do Senhor. Muitas vezes Elias atendeu ao Senhor em prol do povo. Ele foi, na verdade, representar o povo diante de Deus. E o povo ainda assim, sabe, está com uma. Mas a gente não deve esperar recompensa de homens. Porque se assim o fizermos, nosso galardão é aqui na terra, quando chegar no céu, se chegar lá, não tem nada para receber. Você quis a glória toda aqui. Então, muitas vezes a gente para por conta da ingratidão e começa dentro de casa. Viu? É a que mais maltrata. É a ingratidão dentro da nossa casa. Mas isso não deve ser motivo para que a gente venha parar, desanimar. Sabe por quê? Porque o ser humano ele é ingrato, mas Deus não é. O ser humano ele é falho, mas Deus não é. O ser humano não sabe reconhecer o bem que você faz por ele, mas Deus sabe. Deus sabe. E o nosso galardão, como eu já falei, é lá. Ingratidão é um dos motivos que nos leva a entrar numa caverna. E que caverna é essa? A caverna da tristeza, da depressão, de se afastar das pessoas, de se afastar da casa do Senhor, de diminuir o ciclo de amizades, de se tornar uma pessoa amargurada. São tantas as situações, tantas, de não confiar mais em ninguém. Outra coisa, sobrecarga emocional. Elias acreditava aqui que todos os problemas de Israel eram dele, não de Israel. É aquela coisa. Não foi à toa que Jesus disse: cada um tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo e me siga. Eu não posso carregar a cruz do irmão Damião, da irmã Eli, não posso. Posso aconselhá-los, quando possível for e eu puder realmente ajudar de alguma forma,
ou materialmente, ou com conselho, ou ajudando em oração. Eu posso ajudar, mas cada um precisa carregar a sua cruz. Ela foi feita sob medida, ela é individual e exclusiva. Mesmo que eu calce o número 36 e a irmã Eline calce o número 36, o meu pé tem um formato e o dela tem outro. Pode ser que calçados venham entrar no meu pé e no dela não, ou vice-versa. Assim é a nossa cruz, mesmo tendo o mesmo número, aparentemente a mesma estatura, mas cada um tem uma história, cada um tem algo com o Senhor, e só é única, você é única, é igual a nossa digital, ela é única. Podemos ajudar, mas carregar não. Então, não adianta levar fardo de ninguém, culpa de ninguém, eu devia ter feito isso por aquilo. As pessoas também têm o seu poder de decisão. Eu tenho tanta responsabilidade pelas minhas ações, quanto o outro a quem eu estou acusando e dizendo que eu fiz por causa dele. Então, por que, que você não fez? Aliás, por que você não deixou de fazer, ao invés de simplesmente dizer que foi por causa do outro? Só tem uma. É igual, eu vou pegar outro pedacinho. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Quer imitar alguém? Foi por causa dele? Faça igual Jesus, por causa dele. Por causa dele não pare, por causa dele não desista. Imite-o. É o único que você diga, eu estou servindo a Deus por causa de Jesus. Eu não deixei de ir para a igreja por causa de Jesus. Eu não deixei de orar por causa de Jesus. Eu não deixei de ler a palavra por causa de Jesus. O resto, por causa da Maria, por causa da Joana, por causa do Pedro, por causa do Raimundo, esqueça. Você é tão responsável pelos seus atos quanto os outros. Não adianta trazer para a gente um desgaste emocional, uma sobrecarga por algo que não é nosso. Façamos a nossa parte, o resto é com Deus. Não se deixe oprimir por pensamentos negativos, nem por ondas negativas que o inimigo lança como dardos inflamados sobre a nossa vida. Outro dia eu fui deitar, me vieram pensamentos bem ruins, sabe? Eu só fechei os olhos e disse, Senhor, blinda a minha mente, Senhor, blinda a minha mente, Senhor, blinda a minha mente. Eu disse assim, perdi a conta de quantas vezes eu disse. Minha oração foi só isso. Senhor, blinda a minha mente, Senhor, blinda a minha mente, Senhor, blinda a minha mente. Para o pensamento não tomar conta e me perturbar o sono, sumiu. Quando o pensamento queria chegar, ele simplesmente não encontrava lugar. Por quê? Porque Jesus blindou a minha mente. Tem dia que a gente ora uma hora, não sente nada. Tem dia que a gente diz uma frase, Jesus faz só tudo. Depende do momento, depende da nossa sinceridade, depende da nossa fé. Então, sobrecarga emocional, faça isso não. Fuja disso. Não vai te acrescentar nada. Só vai te tirar o sono, só vai te tirar a paz. Focar apenas nas dificuldades. Eu estava conversando isso com meu esposo hoje, com meu filho, desde ontem. Começa a reclamar de algumas situações adversas que começaram a perturbar, tirar a paz, a tirar a tranquilidade. Eu digo, meu filho, é o seguinte, você vai ter que enfrentar situações onde nem sempre, aliás, raramente vai ser tudo 100%. Em qualquer situação, em qualquer lugar, emprego, família, qualquer lugar que você vá, vão haver situações adversas. Vai ter o bom, mesmo que tudo seja planejado para o bom, vai ter o bom? Vai, mas vai ter o ruim também. Agora, quando você já sabe que vai enfrentar algo que para você já está sendo ruim, faz o seguinte, dá uma olhadinha de 360 graus. Como assim, Adriana? 360 graus quer dizer, olhe tudo à sua volta. Será que tudo é 100% ruim? Então, seja resiliente. Olhe à sua volta buscando algo que você possa tirar proveito, uma lição de vida, algo que você possa aprender, algo que você possa trazer de positivo para a tua vida. Não é possível que tudo seja ruim, não. E nisso veio a injeção de ânimo. Ou seja, não adianta eu focar só nas dificuldades, porque se eu fizer isso, eu não vou encontrar saída. Em qualquer circunstância. Elias, para o Senhor, que fez tantas coisas através de Elias, aquele problema não seria tão pequeno. Mas Elias olhava para a dificuldade, não para Deus. Por isso que Deus foi lá e disse: O que tu está fazendo aí? Ei, Deus não desiste. Deus sabia o que Elias estava fazendo na caverna, não precisava nem perguntar. Deus sabe todas as coisas. Mas mesmo assim, ele preferiu perguntar a Elias. Sabe por quê? Porque ele pergunta para mim e para você nessa noite: está fazendo o que aí?
Sabe por quê? Porque Deus não desiste nem de mim, nem de você. Ele quer ouvir a mim e a você, com o coração aberto, dizendo exatamente o que dói, onde dói e por que dói. O Pai anseia por ter um relacionamento íntimo comigo e com você. Ele pode saber. Gente, já aconteceu, não sei aqui se todo mundo tem filhos, ou se não tem, mas tem alguém de casa, que você, mesmo sabendo o que está acontecendo, você chega, meu filho, o que foi mesmo que aconteceu? Mesmo você já sabendo. Sabe por quê? Porque você quer que a pessoa se abra e te dê a abertura para você participar, poder ajudar de alguma forma. Assim é Deus conosco. Ele se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Deus não muda sua perspectiva. Lá no verso 15, Deus diz a Elias que ele volte pelo caminho que veio. Deus não muda sua perspectiva quando somos nós que estamos desestabilizados. Ele só diz: volte para o caminho que você estava. Ele nos trata e nos coloca de volta no centro da sua vontade. Por quê? Porque ele deseja que eu e você continuemos a cumprir o propósito dele para as nossas vidas. Ah, mas é porque eu já cheguei até aqui. Volte, não tem problema. Volte o quanto precisar voltar. Volte para onde você parou. Feche os olhos, sem pressa, depois aí. Faz uma retrospectiva quando foi que. A gente nem percebe quando a gente começa a desviar da rota. Faça uma retrospectiva, peça o Espírito Santo de Deus para te lembrar onde foi que você parou e volte. Sem nenhum problema. Ah, vou perder tempo. Perde, não. Tempo perdido foi aquele que a gente estava fora da rota. Só volta. Sem medo, sem culpa. Volta. Deus não está te julgando, ninguém aqui está te julgando. Só volta. Deus não mudou aquilo que ele tem sobre a mim e sobre a tua vida. Fatos importantes permanecem parados. Ou seja, enquanto Elias permanecia na caverna, as coisas importantes que Deus desejava usar Elias para realizar permaneceram inalteradas. Nada foi mudado enquanto Elias estivesse na caverna. Por quê? Porque a história era com Elias. A situação é comigo e é com você. Então, não vai ser a vizinha, não vai ser o parente tal, não vai ser a irmãzinha do coque, vai ser você. Porque o propósito de Deus era com você. Ele está só esperando você voltar para o prumo, você voltar para a posição, para dar continuidade de onde foi parar. Aleluia. Se permanecemos escondidos na caverna, não vamos realizar as coisas maravilhosas que Deus tem para nós. E através da nossa vida, para a vida de outras pessoas, porque a bênção nunca é só para a gente. Assim como Elias, mesmo com os tropeços da vida dele, assim como ele, nós possamos encontrar forças onde? No Senhor. Para nos posicionar, para sair da caverna e viver a plenitude da vontade de Deus. Não importa o que te fez parar. Não importa o que te tirou do caminho, o que tirou o teu foco. Não importa nada, não importa os olhares. Ah, mas vão falar de qualquer jeito. Vão julgar de qualquer jeito. Preocupe-se só com o julgamento de Deus, com a fala de Deus, com o olhar de Deus. Somente volta para onde você parou. Pergunte-se todos os dias: o que eu estou fazendo aqui? Quando você perceber que algo não está certo, ou sentir que algo está começando a ficar de forma negativa, aqui no teu coração, na tua mente, nos teus pensamentos, no teu dia a dia, pergunta a Deus: o que foi que houve, Pai? Onde foi? Qual foi mesmo o ponto que eu me desviei daqui? O que está acontecendo? Porque às vezes é só um ataque espiritual. E tudo isso passa. Tanto passa que eu e você estamos aqui hoje. Se não fosse Deus, teríamos sido consumidos, ó, na primeira porrada que tínhamos levado, nós teríamos sucumbido. E, no entanto, olha nós aqui. Deus sabe que, às vezes, a gente se esconde, porque Ele sabe das nossas limitações, das nossas fraquezas. E Ele é um Deus paciente. Ele diz: ei, filho, vem para cá, ó. A caverna é escura, a caverna é solitária.
A caverna é vazia, às vezes até fria, mas eu tenho calor para te aquecer, eu tenho a força para te dar, eu tenho a luz para iluminar o teu caminho, eu tenho colo se você precisar. Não fica sozinho, não. Não vale a pena. Quem anda com o Espírito Santo de Deus nunca está sozinho. Amém? Então, não fique com medo. Não, não importa se você esteve na caverna, se você está na caverna, ou se a caverna está te rodeando, querendo te puxar lá para dentro. Não, não ceda. Só não ceda. Deus cuida o tempo todo. Ele deixou essa parte registrada da vida de Elias para mostrar que um profeta, na qualidade de Elias, sentiu o que sentiu, que dirá eu e você que estamos aqui engatinhando. Então, não se preocupa. Existe um super Deus, não existe um super crente. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você não é fraco, você não é fraca. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, que é forte e que nos sustenta de pé. Amém? Não temas. Eu sempre gosto de dizer isso. Isaías 41:10, por várias vezes eu sempre repito. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Sai da caverna, pode sair, Deus não vai te desamparar jamais. Amém? Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. E mais uma vez, com o coração alegre, por ter tido essa oportunidade de estar aqui com os irmãos, independente de ministrar a palavra. Estar aqui é sempre bom.